Glória ao nome do Espírito Santo de Deus. Nós colocamos na escola bíblica para a gente desse ano, a gente ler toda a Bíblia, né? No decorrer desse ano, e nós já finalizamos o Novo Testamento e agora nós demos início ao Antigo Testamento. Estamos aqui no livro de Êxodo, já mais para o finalzinho de Êxodo, mas lá no meu trabalho, conforme a gente estava lendo, a gente entrou aqui no livro de Êxodo e a gente lê 3 capítulos por dia e saltou aos meus olhos como se estivesse em verde fluorescente, sabe? Não sei se vocês já viram alguns desenhos em que algumas vezes um dos personagens está lendo alguma coisa e as letras sobressaem para eles, né? E elas vão e voltam, vão e voltam. Eu já vi um desenho assim. E para mim foi um desses dias, dessas leituras que nós estamos fazendo, especificamente aqui em Êxodo capítulo 1, esse versículo 12, ele fez exatamente isso para mim. Saltou aos meus olhos o versículo 12, que eu vou ler mais uma vez. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Aleluia. E esse versículo ficou no meu coração, ficou na minha mente. Eu continuei a leitura, mas sempre voltava para cá novamente para ler esse versículo especificamente. E o capítulo 1 de Êxodo é a continuação de Gênesis, né? É a continuação, só que especificamente aqui no capítulo 1 começa verdadeiramente a libertação do povo de Deus, né? Onde eles caminhariam para uma terra que manava leite e mel. E aqui no capítulo 1, no versículo 1, livro de Êxodo dá o início, né, falando os nomes dos filhos de Israel que entraram junto com Jacó no Egito. E aí eles vão falando, dando os nomes, e ele diz que cada um entrou no Egito com a sua família. E ele vai ditando os nomes: Rubi, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gad e Aser. Todas as pessoas, pois que descenderam de Jacó, foram 70. E é interessante que ele ainda diz quantas pessoas que entraram no Egito, né? Que foram 70 pessoas. Só que com certeza foram mais, porque aqui a contagem era apenas de homens. E por isso que dá 70, mas isso é fora mulheres e crianças que não eram contadas aqui nessa época. Lá no livro do Novo Testamento, acho que é Mateus ou Lucas, ele já vai dizer, ou é Atos, ele já vai dizer que as famílias, que as pessoas que entraram no Egito foram por volta de 75 pessoas. Mas voltando para cá, para o livro de Êxodo, esse livro dá início a isso. A quantas pessoas entraram no Egito, descendentes de Jacó, né, junto com as suas famílias. E no versículo 9, ele disse ao povo. Quem foi que disse ao povo? A gente vai ler nos versículos antes que, depois de toda a história de José, tudo que se passou com José prospera, foi falado aqui hoje na escola bíblica, até porque a revistinha desse semestre vai de encontro com o que vai ser ministrado hoje aqui nessa palavra. Na revistinha da escola bíblica está se falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aqui, depois que Josué morre, Josué agora é morto, Josué já foi sepultado. Agora se levanta um faraó que não conhecia Josué. Talvez outros faraós conhecessem Josué, mas esse que se levantou aqui nesse tempo, especificamente aqui no livro de Êxodo, capítulo 1, ele não conhecia a história de José. Ele não conhecia a influência e tudo que José fez pelo povo, pela nação do Egito, fez pelos egípcios. Então ele não conhecia. E agora esse faraó olha para o povo de Deus, esse faraó olha para o povo de Israel, só que ele não conhecendo a história de José, ele olha para o povo de Israel, mas não olha com um olhar bom. Ele olha e amedronta esse povo. Ele olha e de alguma forma ele fala, isso aqui não está muito bom. Porque ele olhava futuramente, a gente vai ler aqui no versículo 9.
E ele diz ao povo, qual povo? Ao povo do Egito, aos egípcios. Esse faraó diz: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Ou seja, o povo de Deus, depois de tudo que aconteceu com José, e agora esse povo saindo e entrando na terra do Egito, esse povo se multiplica, esse povo cresce, e um novo faraó que se levanta lá no Egito, ele olha e ele fala para os seus governantes também, para todo o seu povo político ali, para a própria nação de Israel: o povo de Israel é mais forte que nós e mais numerosos que nós. E ele olha com essa preocupação, porque nos versículos seguintes continua dizendo: eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Ou seja, ele olha, vê um povo que cresceu, vê um povo que é numeroso, mas mais que isso, esse povo era mais forte do que o povo egípcio. Ele fica com medo e ele fala: vamos agir de astúcia para com esse povo, para que, vindo a guerra, esse povo não se vire contra nós, lute junto com os nossos inimigos e saia da terra do Egito. Ou seja, o temor dele era que esse povo forte e numeroso se juntasse aos seus inimigos para guerrear contra eles, mas mais do que isso, saísse da terra, porque o povo de Israel saindo da terra, eles não teriam um braço forte para continuar com toda a obra que havia no Egito. Aleluia. Porque lembrando que o povo de Israel, a partir daqui, se torna escravos dentro da terra do Egito. Um povo a qual Deus levantou alguém há um tempo atrás chamado José, que se tornou governador, e que a partir desse homem que foi levantado por Deus, esse povo não sumiu da face da terra por conta de uma grande fome que viria. E através desse homem chamado José, esse povo tem um grande livramento através do próprio Deus, levantando o seu filho dentro do Egito. Só que agora, esse povo, de um povo que deu um escape e deu um livramento naquela época para o povo egípcio, agora esse povo se torna escravo dentro de uma nação, dentro da nação do Egito. Então, o novo faraó olha e ele fica com medo desse povo se levantar contra ele. E o que ele faz? No versículo 11: e os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros. Lá no versículo 12, o versículo chave para hoje, para aquilo que Deus ministrou no meu coração, e creio que vai ministrar sobre o coração de vocês. Aleluia. Porque todas as vezes que nós estamos sendo afligidos, todas as vezes que nós estamos passando por lutas terríveis, todas as vezes que nós estamos passando por tribulações terríveis, por cargas pesadas, que muitas das vezes a gente diz para o Senhor que a gente já não suporta mais, todas essas vezes, Deus sempre vai tirar da gente alguma coisa, algum aprendizado, apesar de toda a carga pesada, apesar de todo o jugo pesado que estava vindo sobre a nação, sobre o povo de Deus. Era o povo de Deus. O povo de Deus se tornou escravo dentro de uma nação que adorava falsos deuses. Aí a gente para e fica pensando: mas como que pode isso? O povo escolhido, o povo que era eleito, o povo que era chamado o povo de Deus, agora se torna escravo de uma nação que ia contra tudo aquilo que Deus dizia. Como é que pode isso? Fica meio confuso na nossa mente algumas situações que a gente lê dentro da Bíblia. Porque esse próprio povo, há um tempo atrás, tinha recebido uma promessa. De quem? Através da vida de Abraão. Um homem que foi escolhido por Deus, dentro de uma família também que fabricava ídolos, dentro de um lugar também que provavelmente
esse homem recebe uma promessa. Ó, de ti farei uma grande nação. Aleluia. Mas mais que isso, ó, a partir de ti eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas mais que isso, a tua descendência. Olha para o céu. Vê se tu pode contar as estrelas do céu. Glória a Deus. Não. Mas a tua descendência será maior. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Agora, o cenário muda. Oh, Jesus. As coisas mudam. Meu Senhor. Esse povo que está que tem uma promessa sobre a vida deles, porque Deus falou que a descendência de Abraão, que essa promessa continuaria sobre a descendência de Abraão, que as famílias que viriam também estariam debaixo dessas promessas. Meu Deus. Só que agora o cenário é outro. O povo de Deus, o povo ao qual tem uma promessa de que herdaria uma terra e de que sua descendência seria grande, frutífera, abençoada e próspera. Aleluia. Está sendo escravos dentro de uma outra nação. Aleluia, Jesus. Meu Deus. Isso, né? Glória a Deus. Você fica, como é que pode, Senhor? Como é que pode isso? E a Bíblia a gente vai lendo. A gente vai lá no ápice. Uau! Meu Deus! Daqui a pouco a gente vai lá no chão. A gente fala, meu Deus. Mas como é que é isso, Senhor? Meu Pai. A gente vê Davi matando o leão, matando o urso. A gente vê Davi matando o gigante. Mas daqui a pouco a gente vê Davi em adultério. A gente vê Saul sendo escolhido primeiro rei de Israel. Mas daqui a pouco a gente vê Saul indo consultar a feiticeira. Isso aqui é muito... Meu Deus. A gente vê Salomão, um cara onde não havia pobreza no reinado dele. Não havia gente recebendo Bolsa Família no reinado de Salomão. Não havia gente recebendo gás no reinado de Salomão. Porque não tinha ninguém passando necessidade de tão próspero que era o reinado de Salomão. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. A gente vê Salomão indo contra tudo que Deus falou. Salomão não casa com essas mulheres. Salomão casão. Meu Deus. Salomão, o coração do homem é enganoso. Salomão, você vai cair em armadilhas. Por isso que eu já estou te avisando de antemão para você não casar, para você ir por aqui, para você fazer assim. Tudo foi preparado para o reinado de Salomão através do seu pai Davi. E aí a gente vê Salomão em declínio. A gente vê o livro de Atos, onde também não havia necessitados. A Bíblia fala isso, não havia. Quando a igreja sabia que o irmão estava passando fome, estava passando necessidade, estava sem um calçado, sem uma roupa, sem um alimento dentro de casa, sem um dinheiro da passagem para ir procurar emprego, a igreja se reunia e falava, vai lá naquele irmão, ó, o que vocês têm aí? Bora repartir. E o irmão já não passava mais necessidade. Aleluia. Oh, aleluia. Deus. Aí a gente olha pra gente hoje e é a mesma coisa que a gente, tem dia que a gente tá, uau. A gente tá, sabe, cheio do óleo, cheio da unção, cheio do poder. A gente tá com o ministro uma palavra poderosa. Mas no dia seguinte, a gente tá no chão, em declínio, em pecado, sem saber que caminho seguir, confuso, frustrado. Mas o Senhor, para cada dia, Ele tem uma Aleluia. Maravilha. Para cada dia uma porção. Deus é O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Quantos de vocês aqui, todos acredito eu, já passaram uma madrugada inteira chorando? Mas quando o sol pintou lá no céu e você abriu seus olhos, você levantou, Oh, Deus. de novo sobre você. Aleluia.